Uma das necessidades que eu já passei em clientes para editar essa política de OWA foi sobre a utilização de arquivos XML. Para quem trabalha com arquivos XML dentro do OWA, ou seja, para você conseguir visualizar ou até fazer download de um arquivo XML, quando você utiliza o OWA, você precisa permitir que o OWA dê acesso a esse tipo de arquivo. Por padrão, ele é bloqueado, então você precisa, através de um comando de PowerShell, habilitar o acesso a esse tipo de arquivo via política default. Eu vou entregar esse comando para vocês. Ou também você pode criar uma nova política e configurar essa política nova conforme a sua necessidade. Douglas, qual que é a melhor prática? Eu crio uma nova política default ou eu edito a política existente? Aí eu vou te falar que isso depende da necessidade do seu cliente. Se eu tenho apenas 5 usuários que utilizam e trabalham com arquivos XML, não tem necessidade de você liberar esse acesso para todo mundo. Libera só para esses 5 usuários. E aí você cria uma nova política. Vamos aqui exemplificar. Clicando no sinal de mais, vamos clicar aqui política OWA_XML. Esse é o nome da nossa política. Eu vou clicar em salvar. Ele cria a política para você. Ele criou a nossa política. E como que eu faço para aplicar essa política ao usuário, Douglas? Eu clico em destinatários. Escolho o usuário, a caixa de correio que eu vou aplicar essa política. Dou um duplo clique. Ele vai abrir a propriedade da caixa do usuário para mim. Eu vou em recursos de caixa de correio. Na opção de conectividade, eu vou clicar em exibir detalhes. E aqui em exibir detalhes, eu tenho a minha política de OWA. Se eu clicar em procurar, aqui vai estar a minha nova política para ser aplicada a esse usuário. Tudo isso daqui também pode ser feito pelo PowerShell. Você consegue editar uma política, criar uma política e fazer a edição dela pelo PowerShell e aplicar ela a uma caixa de correio. Clicar em cancelar, cancelar mais uma vez. Gerenciamento de conformidade. Nós temos algumas funções de auditoria. Veja que o e-discovery, que é o processo de descoberta de e-mail, ele já foi migrado para o novo portal de compliance da Microsoft. Quando eu clico em descoberta eletrônica, você pode ver que ele já tem a mensagem aqui de que esse recurso ele já foi desativado. Ou seja, ele me dá aqui o acesso, agora você pode acessar esse recurso direto na página de descoberta eletrônica. E quando eu clico, eu sou redirecionado para o centro de conformidade do Microsoft 365. Veja que a URL ela é compliance.microsoft.com. E aí eu tenho o acesso à descoberta eletrônica. No eDiscovery, eu consigo fazer um processo de descoberta de e-mails através de string, ou seja, um conjunto de palavras destinatários ou remetentes e exportar isso para um PST. Douglas, quando que eu vou usar o eDiscovery? Eu tive alguns cenários que eu usei o eDiscovery. A maioria deles é quando o usuário saiu da empresa e a empresa não tem a retenção de litígio e quer guardar os e-mails da caixa de correio desse usuário. E aí eu faço um eDiscovery, ele vai trazer para mim os e-mails desse usuário, e aí você faz o download desses e-mails no formato PST e o cliente ele guarda isso no local seguro, como se fosse um backup mesmo da caixa. Mas eu passei por um cenário que foi bem interessante. Nesse cenário era um cliente que tinha um projeto interno e nesse projeto algumas pessoas, usuários, tinham acesso às informações confidenciais que é referente a esse projeto. E um e-mail vazou. Rolou um processo de auditoria
e a empresa tinha que investigar por onde essa informação tinha vazado. O cliente queria saber qual foi o usuário que vazou uma informação confidencial, se foi por e-mail e que dia que isso aconteceu. E aí, usando o eDiscovery, né, para ver se essa informação tinha sido vazada por e-mail, eu usei uma string com palavras-chave relacionadas ao projeto e a gente fez uma busca. Por esse processo de descoberta do Exchange Online, foi possível descobrir e comprovar de onde tinha partido o e-mail com a informação vazada. Então, na maioria das vezes, você vai usar o eDiscovery para auditoria mesmo, identificar onde está um determinado e-mail. Douglas, como funciona o eDiscovery? O eDiscovery é um recurso da licença E5, ou seja, você precisa do Exchange Online Plan 2. Para executar o eDiscovery, você precisa ter a permissão de Compliance Manage e Discovery Manage. Onde eu vou dar essas permissões? Você vai vir aqui no Exchange Online, na funções de administrador, você tem aqui a configuração de Compliance Manage e Discovery Manage. São essas duas permissões que o usuário precisa ter para conseguir fazer a descoberta eletrônica. No meu caso aqui, o meu usuário ele já deve ter essas permissões, tanto de Compliance como também de Discovery. Ó, você pode ver aqui, esse aqui é o usuário suporte que tem a permissão, e aqui em Discovery também está atribuída ao usuário suporte. Então, bora lá. Vamos criar aqui o nosso eDiscovery. Eu vou clicar aqui em criar um caso. Ele vai abrir essa tela. Eu vou colocar um nome para o meu caso e uma descrição. Sempre coloque a descrição de tudo que você está fazendo. Como eu já tenho um caso ali com o nome teste PST, eu vou chamar de teste 2 PST. Vou colocar uma descrição, teste de eDiscovery da aula de Exchange Online. Vou clicar em salvar. Ele criou o meu caso. Eu tenho o nome do meu caso, o status desse caso que está como ativo. Eu tenho a data da criação e a data de modificação, da última modificação. Eu vou clicar no caso e ele vai me abrir uma tela e vai me dar umas possibilidades de algumas configurações. Vou deixar ele carregar. E aí eu tenho página inicial, eu tenho pesquisa, que é onde eu vou configurar a minha descoberta. Eu tenho o botão reter, que é onde eu vou criar retenções para preservar o conteúdo. Ou seja, se uma informação confidencial for encontrada, eu posso reter essa informação, ele não vai deixar o usuário excluir a mensagem da mailbox dele. E eu também vou ter a possibilidade de gerenciar as políticas de retenção associadas e criar e gerenciar locais adicionais e ainda criar um escopo de política de retenção. Eu vou ter o botão de exportações, que aí eu vou conseguir fazer exportações desse conteúdo. E eu tenho o botão de configurações, onde eu posso configurar informação do caso e acesso de permissão. Então, bora lá. Vamos configurar a nossa pesquisa. Vou clicar aqui novamente em pesquisa. Veja que clicando em nova pesquisa, ele me pede o nome dessa pesquisa. Eu vou colocar aqui de descoberta in loco. E vou colocar a descrição. Teste de descoberta. Então, pessoal, veja bem. Eu crio o caso e dentro desse caso eu crio uma pesquisa. Eu vou clicar em próximo.
Dentro de cada caso, eu posso adicionar mais de uma pesquisa. E aí eu vou recomendar que você tente usar o nome da sua pesquisa com o cenário que você está atuando. Aqui na próxima tela, em locais, ele quer saber aonde eu desejo fazer a minha pesquisa. Eu posso pesquisar em conteúdos de caixa de correio, eu posso pesquisar em sites do SharePoint, eu posso pesquisar em pastas públicas do Exchange.